Last year, while Elder David S. Baxter and No I ano were passado, quando o Elder David Baxter e eu estávamos a caminho de uma conferência de estaca, paramos num restaurante. Depois, ao voltarmos para o carro, uma mulher nos chamou e se aproximou. we were startled by her appearance, Sua aparência descuidada nos constrangeu. lack of it. Era algo que eu chamaria educadamente de estilo radical. Ela perguntou She asked if we se éramos elders da igreja. We said yes. Respondemos que sim. Almost unrestrained, she told us Sem pudores, ela começou a contar a trágica história da vida mergulhada no pecado. 28 years old. She Naquele momento, com apenas 28 anos de idade, ela estava muito infeliz. as she spoke, the sweetness of Sentia-se inútil. began to emerge. Ao falar, seu espírito doce começou a aflorar. If there was any hope, Com lágrimas nos olhos, perguntou se havia esperança para ela, alguma forma de sair daquele profundo poço e se reerguer. Assim respondemos: há esperança. is linked to repentance. Ela está ligado ao arrependimento. Você pode mudar. Come unto Christ and be Pode vir a Cristo e ser aperfeiçoada nele. urged her not to procrastinate. Nós a instamos a não procrastinar. Com humildade, ela soluçava ao nos agradecer com sinceridade. As Elder Baxter and I continued our journey, we Quando eu e o Elder Baxter continuamos a viagem, called the counsel given refletimos sobre nossa experiência. Recordamos o conselho dado por Arão a uma pessoa sem esperança. Se te arrependeres de todos os teus pecados e te curvares diante de Deus, e invocares o seu nome com fé, thou receive. então obterás a esperança que desejas. Now at this closing session of General Conference, I Agora, nesta sessão de encerramento da Conferência Geral, vou falar sobre o arrependimento. Lord is commanded E faço isso porque o Senhor deu a seus servos o mandamento de chamar o mundo ao arrependimento. Master has restored his gospel. O Mestre restaurou seu Evangelho para trazer alegria a seus filhos, e o arrependimento é uma parte crucial do Evangelho. The doctrine of repentance is as old A doutrina do arrependimento é tão antiga quanto o próprio Evangelho. as the books of Genesis. Ensinamentos bíblicos do livro de Gênesis a Apocalipse ensinam esse princípio. Jesus Christ during his mortal Lições de Jesus Cristo durante seu ministério mortal incluem as seguintes advertências. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E, except ye repent, se não vos arrependerdes, all todos de igual modo perecereis. references to repentance As referências ao arrependimento são ainda mais frequentes no livro de Mórmon. America, the Lord Ao povo da América Antiga, o Senhor deu o seguinte mandamento: E novamente vos digo que vos deveis arrepender e ser batizados em meu nome e tornar-vos como uma criancinha. Não podereis de modo algum herdar o reino de Deus. restoration of the gospel, our Com a restauração do Evangelho, nosso Salvador voltou a salientar essa doutrina. any of its forms, A palavra arrependimento, em algumas de suas formas, aparece em 47 das 138 sessões de Doutrina e Convênios. what does it mean to repent? O que significa arrepender-se? Dictionary's definition. Comecemos com uma definição do dicionário que explica que arrepender-se é afastar-se do pecado And sorrow. e sentir pesar e tristeza. To repent from sin, Arrepender-se de pecados não é fácil. prize is Contudo, vale o esforço. repentance needs to be done one step O arrependimento precisa acontecer passo a passo. facilitate each essential A oração humilde facilitará cada uma das etapas essenciais. must first be Como requisitos para o perdão, a pessoa primeiro deve reconhecer o erro, sentir remorso e depois confessá-lo. you may know if a man repents Desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. to the person who has A confissão deve ser feita à pessoa prejudicada. should be sincere. A confissão deve ser sincera e não meramente a admissão da culpa depois que provas forem irrefutáveis. Many persons have been offended. Se muitas pessoas tiverem sido ofendidas, a confissão deve ser feita a todas as partes afetadas. Affect one standing in the church. Os atos passíveis de comprometer a condição de membro da igreja ou o direito a seus privilégios devem ser confessados prontamente ao bispo, a quem o Senhor chamou como juiz comum em Israel. Is restitution.
O passo seguinte é a restituição. Reparar, se possível, o dano causado. Então vem a etapa de comprometer-se a agir melhor e não ter recaídas. De arrepender-se com todo o coração. Graças ao resgate pago pela expiação de Jesus Cristo, o perdão pleno é concedido ao pecador que se arrepende e se mantém livre do erro. Para a alma que se arrepende, Isaías prometeu: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. A grande importância que o Senhor atribui ao arrependimento fica evidente ao lermos na seção 19 de Doutrina e Convênios. Portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te, para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com minha ira e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Embora o Senhor insista em nosso arrependimento, a maioria das pessoas não sente forte necessidade disso. Acham que podem ser contadas entre os que tentam ser bons. Consideram-se bem-intencionados. Contudo, o Senhor foi claro ao proclamar que todos precisam arrepender-se, não só dos pecados de comissão, mas também dos pecados de omissão. É o caso de sua advertência aos pais. E também, se em Sião houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. A doutrina do arrependimento é muito mais ampla do que a definição do dicionário. Quando Jesus usava o termo arrepender-se, seus discípulos registravam essa ordem na língua grega com o verbo metanoeo. Essa palavra forte tem grande significado. O prefixo meta significa mudar. O sufixo está relacionado a 4 termos gregos importantes. Nous, que significa mente. Gnos, que significa conhecimento. Pneuma, que significa espírito. E pnoi, que significa sopro, fôlego. Assim, quando Jesus nos exortou a nos arrependermos, pediu que mudássemos, que transformássemos nossa mente, conhecimento, espírito e até mesmo nossa respiração. Um profeta explicou que tal mudança no alento significa respirar com gratidão por aquele que concede cada sopro de vida. O rei Benjamim disse: se servirdes ao que vos criou e vos está preservando dia a dia, dando-vos alento, de momento a momento, digo-vos que se o servirdes com toda a alma, ainda assim sereis servos inúteis. Sim, o Senhor nos deu o mandamento de nos arrependermos, de mudarmos nossa conduta, de virmos a Ele e sermos mais semelhantes a Ele. Isso exige uma transformação total. Alma ensinou a seu filho: aprende sabedoria em tua mocidade. E prosseguiu: aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor, sim. Que o afeto de teu coração seja posto no Senhor para sempre. Arrepender-se plenamente implica converter-se completamente ao Senhor Jesus Cristo e à sua obra sagrada. Alma ensinou esse conceito ao fazer as seguintes perguntas: e agora, eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja: haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Essa transformação ocorre quando nascemos de novo, nos convertemos e nos concentramos na jornada rumo ao reino de Deus. Os frutos do arrependimento são doces.
Os conversos que se arrependem notam que as verdades do Evangelho restaurado governam seus pensamentos e atos, moldam seus hábitos e forjam seu caráter. Tornam-se mais resistentes e capazes de negar-se a toda iniquidade. Além do mais, os apetites descontrolados, a dependência da pornografia ou de drogas nocivas, as paixões desenfreadas e o orgulho indevido diminuem mediante a conversão completa ao Senhor e a determinação de servi-lo e de seguir seu exemplo. A virtude adorna seus pensamentos e a autoconfiança cresce. O dízimo é visto como uma bênção jubilosa e protetora, não como dever ou sacrifício. A verdade fica mais atraente e as coisas louváveis tornam-se mais convidativas. O arrependimento é o método do Senhor para o crescimento espiritual. O rei Benjamim explicou que o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo o Senhor. E torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como a criança se submete a seu pai. Irmãos e irmãs, isso significa conversão. O arrependimento é conversão. Uma alma que se arrepende é uma alma que se converte, e uma alma que se converte é uma alma que se arrepende. Todas as pessoas vivas podem arrepender. Mas e as pessoas que já morreram? Elas também têm a oportunidade de se arrepender. As Escrituras declaram que os élderes fiéis desta dispensação, quando deixam a vida mortal, continuam seus labores na pregação do Evangelho do arrependimento entre aqueles que estão sob a servidão do pecado no grande mundo dos espíritos dos mortos. Os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus. E depois de terem cumprido a pena por suas transgressões e de serem purificados, receberão uma recompensa de acordo com suas obras. O profeta Joseph Smith revelou ainda que a terra será ferida com maldição, a menos que exista um elo, de um tipo ou de outro, entre os pais e os filhos. Pois nós, sem eles, nossos mortos, não podemos ser aperfeiçoados, nem eles, sem nós, podem ser aperfeiçoados. É necessário nesta dispensação que está começando a introduzir-se que uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações, e chaves e poderes e glórias. Jesus deseja que brilhemos. Sim, todos nós. Quer também que criemos laços celestiais para interromper a tendência de desintegração familiar. A terra foi criada e templos construídos para que as famílias possam ficar juntas para sempre. Muitos, se não a maioria de nós, podem arrepender-se e converter-se mais ao trabalho do templo e história da família para nossos antepassados. Assim, o nosso arrependimento é necessário e essencial para o arrependimento deles. Para todos os nossos parentes falecidos, para a mulher de 28 anos atolada no pântano do pecado, e para cada um de nós, declaro que a doce bênção do arrependimento é possível. Ela resulta da conversão completa ao Senhor e à sua obra sagrada. Sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é a sua igreja. Seu profeta hoje é o presidente Gordon B. Hinckley. Disso testifico, em nome de Jesus Cristo.